Hoje estamos aqui em mais uma aula, né? Hoje nós vamos para a aula 15, aula de Geografia e Português / Redação. Então, peguem o livro, peguem a ficha para a gente começar a nossa aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje, né, eu vou precisar que vocês aí talvez aumentem um pouquinho o volume ou façam uso de um fone, porque eu tive um probleminha técnico aqui com o microfone que eu estava usando para poder proporcionar um áudio melhor para vocês, mas eu estou me esforçando aqui para também que essa aula saia ok, certo? Então vamos lá. Seguindo o roteirinho de vocês aí, né? Hoje nós temos aula de redação e geografia, então nós vamos começar pela leitura do livro de geografia. Então, abram aí na página 192 e vocês vão se deparar com uma imagem que nós já conhecemos porque fizemos uma atividade sobre essa estrutura aí, também nós já vimos na unidade passada um pouco sobre isso lá em ciências. Então vamos lá. Você já imaginou para onde vai o lixo que você produz diariamente? Existem 3 formas principais de disposição final para o lixo. Observe o infográfico a seguir. Então, esse infográfico ele traz, né, as imagens, as informações e a porcentagem referente a cada tipo de descarte realizado. Então, vamos lá. Lixão, 19,3%. Nesse caso, o lixo é depositado sem nenhum tipo de proteção, o que acaba por atrair insetos e animais como o urubu. Sem proteção adequada, o chorume que é gerado pelo lixo penetra no solo e acaba indo parar nos lençóis freáticos, enquanto os gases produzidos são liberados para a atmosfera. Então, digamos que esse descarte, né, quando o lixo ele vai para um lixão, como nós chamamos de lixão a céu aberto, ele não tem uma estrutura para receber aquele lixo. Então, muitas vezes o chorume, que é aquele líquido escuro que é liberado pelo lixo, ele acaba o quê? Penetrando lá no solo, atingindo os lençóis freáticos e automaticamente vai poluir o quê? As águas subterrâneas. Aterro controlado, 23,9%. É visto como uma tentativa de transformar um lixão em aterro sanitário. Nesse caso, é preciso isolar a antiga área do lixão, e isso é feito por meio de uma manta plástica. Depois se cobre a manta com uma camada de terra com grama. São colocadas chaminés que liberam os gases que são queimados e o chorume, líquido poluente gerado pelo lixo, é bombeado para a parte de cima. Então, digamos que aí já no aterro controlado, ele é uma espécie de meio termo, certo? Porque ele é um lixão que ele foi, né, reajustado para servir também como um aterro, por isso que o nome é aterro controlado. Por fim, aí temos o nosso aterro sanitário, 56,8%. É o tipo ideal de destino para o lixo, pois a área é toda preparada para isso. O lixo é compactado em blocos de 4 metros de altura e entre os blocos são colocadas 2 camadas, uma de plástico e outra de argila. Nesse tipo de destino, o chorume é canalizado e levado para a rede de esgoto e depois para as estações de tratamento, enquanto os gases produzidos são queimados. Então, aí nós percebemos que o aterro sanitário é um local preparado para receber o lixo, para tratar, para que não venha aí a poluir o meio ambiente, certo? Então, vejam só aí, a perguntinha que já foi respondida, inclusive, aqui durante a explicação. Com base no infográfico, qual a melhor opção para a disposição final do lixo? Por quê? Então, aí nós percebemos o quê? Que a melhor opção seria o aterro sanitário, justamente porque ele provoca menos danos ao meio ambiente, certo? Próxima página aí, então. Deixa só eu olhar aqui se está ok para vocês, para poder ajustar aqui. E todo mundo conseguir visualizar bem para a gente ler junto aí esse conteúdo. Na página 193, aí já tem o título, né? De quem é o dever de fiscalizar os impactos, ficou tudo branco, os impactos aí do meio ambiente, né? De quem vocês acham que é o dever? Vocês que estão aí já com o livrinho de vocês em mãos, de quem seria o dever aí de fiscalizar, de monitorar aí o descarte do lixo, ver se está sendo descartado em local adequado ou não também. Deixa eu colocar aqui para a gente continuar. Vamos lá, então. Prosseguindo aqui com a nossa leitura. É obrigação do poder público prevista em lei fiscalizar as ações que acarretem impactos ambientais. Entre os principais órgãos ambientais do Brasil, podemos citar aí o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, né, que a gente mais ouve falar, que é o IBAMA,
Ministério do Meio Ambiente, MMA, Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, ACEMAS, e Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Então vamos lá entender um pouco mais sobre cada um desses órgãos públicos que tem como dever fiscalizar os impactos ambientais e, obviamente, né, fazer com que as leis ambientais elas sejam cumpridas, porque também são necessárias algumas leis para que assim as pessoas possam respeitar mais o meio ambiente e evitar, né, danificá-lo tanto, porque esses impactos acabam voltando para nós, né? A partir do momento que eu descarto o lixo de forma inadequada, seja gerando uma poluição ou um alagamento, o dano vai vir para nós mesmos, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, consequentemente para o nosso planeta. Então, por isso que nós, primeiramente, devemos ter consciência, mas existem órgãos específicos para fiscalizar, para ficar mesmo no pé daqueles ali que desrespeitam, que descumprem as orientações. Então, vamos lá. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, o CONAMA, órgão criado em 1982, é responsável por propor ao governo como devem ocorrer a exploração e a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, ele vai ali fiscalizar, né, a exploração e a preservação, tanto do meio ambiente como dos seus recursos naturais, porque nós vimos que existem recursos naturais que não são renováveis, né, e aqueles que são renováveis, mesmo que eles sejam renováveis, precisam, né, da ação humana para que eles sejam renovados. Se eu vou lá tirar uma árvore, ela é renovável, mas eu preciso plantar uma nova árvore para que esse recurso finalmente possa vir a ser renovável e a servir as futuras gerações. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aí o IBAMA, criado em 22 de fevereiro de 1989, possui como principal atribuição fiscalizar os recursos naturais para que sejam preservados e não sofram impactos ambientais. Então, digamos aí que o IBAMA, né, ele realmente é o órgão que age ali mais, né, diretamente com essa fiscalização. Então, né, muitas vezes, se a gente sabe que está existindo algum meio ilegal, né, algum desfrute ilegal em relação ao meio ambiente, a gente pode denunciar, né, ao IBAMA. O IBAMA vai lá fiscalizar, vai lá punir quem fez, quem descumpriu as leis, né, que vigoram sobre aquele lugar, sobre aquele meio, enfim. O Ministério do Meio Ambiente, órgão criado em 1992, tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias relacionados ao meio ambiente, como proteção, recuperação, uso sustentável dos recursos naturais, entre outros. As secretarias estaduais e municipais elas vão meio que ter a mesma função, né? Sendo que as estaduais vão vigorar perante todo o estado e as municipais sobre os seus municípios específicos. Então vamos lá aí. Respondem pelas questões ambientais em todas as unidades federativas brasileiras, aí os estaduais. E as municipais vão responder pela preservação ambiental dos municípios. Então, todos os municípios têm sua Secretaria Municipal do Meio Ambiente, todos os estados têm sua Secretaria Estadual e o Ministério do Meio Ambiente ele fiscaliza de modo nacional, certo? Continuando aí a nossa leitura. Agente fiscalizador. Imagine que você é um fiscalizador do bairro onde mora ou do bairro onde fica a sua escola. Na companhia de um adulto, passeie pelas ruas do entorno do seu bairro ou da escola para identificar os problemas que estudou neste capítulo. Registre os resultados por meio de fotos e desenhos. Em seguida, prepare uma carta para a prefeitura de sua cidade propondo soluções e sugestões que possam reduzir os problemas urbanos observados. Então, nós estamos vivendo um momento onde a gente não pode, né, diretamente ir às ruas. Né? Quem tiver a oportunidade de dar uma volta, talvez de carro, ou enfim, né, que poder observar essa realidade seria realmente muito interessante. Aqueles que não, né, nós temos alguns fatos, né, gravados aqui na nossa memória. Então, assim, a gente consegue lembrar de como é o cenário em torno da nossa residência, de como é o cenário do nosso caminho de casa até a escola. Então, durante esse percurso, vocês percebem aí algumas ações que podem agredir o meio ambiente? Sim ou não? Nós fizemos também um exercício idêntico a esse, né, na semana passada lá, acho que foi na ficha, se eu não estiver enganada, onde a gente exercitava exatamente isso, a nossa visualização em relação à nossa volta, se existem lixos sendo descartados de forma inadequada, se a gente vê algum outro tipo de atividade que pode prejudicar o meio ambiente. Então, vocês vão pensar aí e, na verdade, vocês vão refletir junto com sua família o que é que vocês podem fazer para que isso melhore, né? Nesse momento, infelizmente, nós não temos como agora, né, fazer uma carta para enviar para a prefeitura, porque estamos no meio, né, de algo
uma situação bem delicada, mas isso não vai nos impedir de realizar essa atividade, pelo contrário. Quero que vocês reúnam as ideias de vocês, reúnam as observações de vocês, sim, para que quando nós retornarmos, nós possamos fazer um apanhado de tudo que vocês produziram e aí sim, né, construir a nossa carta e enviar sim à prefeitura, porque é importante que vocês, enquanto crianças, né, nós, enquanto adultos, família e tudo mais, comunidade, possamos correr atrás, né, do que nós vemos como possibilidades de melhoria para o bairro onde a gente mora, para o nosso município, consequentemente para o estado, o país e o planeta em si. Tá certo? Então, nada aí vai ser totalmente descartado. Nós vamos sim voltar e fazer essa atividadezinha juntos, construir na verdade. Então vamos lá, destruição do patrimônio histórico. Você estudou no capítulo 1 a importância dos patrimônios históricos para uma cidade. No entanto, eles também são alvo de destruição ou de descaso por parte de pessoas ou de governos e isso se torna mais um problema urbano. É muito importante que todos tenham consciência de que precisamos preservar o patrimônio histórico de uma cidade, pois essas construções ou obras contam um pouco do passado do lugar onde estão situadas. Então, quando nós vemos aqueles prédios bem antigos, né, e tudo mais, alguns hoje em dia são abandonados, como está mostrando na imagem no livro, né, acabam sofrendo a ação de vândalos, são pichados, são invadidos e tudo mais. Mas aquela construção ali, aquele prédio, ele conta uma história, ele tem uma função, certo? Ele tem um valor histórico ali nele, que hoje talvez não faça tanta diferença, né? Porque existem construções mais novas, existem prédios que estão na ativa, onde os órgãos estão funcionando naqueles prédios, mas é importante que a gente veja, enxergue essa questão também como um problema, né? E talvez os órgãos mesmo do governo precisam realmente fiscalizar, precisam fazer uma manutenção, dar uma nova utilidade. Nós falamos, né, há algumas semanas sobre o Palácio do Governo, né? Que antes, né, algumas décadas, o Palácio do Governo de Aracaju se situava ali onde é o centro da cidade, na Praça Fausto Cardoso, Palácio Olímpio Campos, se eu não estiver enganada. E aí, hoje ele não funciona mais como a sede do governo em si, né? Mas ele serve como um museu para visitação, ele serve como escritórios para outros ramos e tudo mais. E hoje existe um prédio mais atual, um prédio mais novo, mais moderno, que sim é usado como palácio do governo. Mas vejam só a diferença, né? Tem todo um valor histórico em torno daquele palácio que o fez não ser abandonado. Mas, infelizmente, existem outros prédios que também têm valor histórico, mas que são abandonados. Então, aí cabe realmente ao governo, né, dar uma nova utilidade mesmo, né, dar uma nova roupagem, criar ali um ambiente, de repente, de visitação, um museu, uma biblioteca, algo que realmente venha agregar valor à sociedade, que não fique aí à mercê dos vândalos, dos invasores. Ok? Então, vamos lá continuar. Leia as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. A poluição do ar é um problema que tem ligação apenas com as indústrias. Isso é verdadeiro ou falso? Sabem que é falso, né? Nós vimos a fumaça que os carros liberam e várias outras formas também de poluir o ar. Dependendo das atividades e da localização da cidade, a poluição pode afetar rios, lagos, oceanos e mares. Isso, infelizmente, é verdadeiro. A poluição da água não chega a afetar a vida marinha. Será? Se eu poluo ali a água, obviamente que os seres que vivem ali também vão acabar sofrendo alteração em seu modo de vida, em sua alimentação, e aí aquele ambiente vai ficar impróprio, né, para eles. Nós vimos a questão das bolsas plásticas, que muitas vezes os animais se engasgam, se engancham e acabam morrendo. Então, essa afirmativa aí é falsa. Zelar pelo patrimônio cultural e natural da nossa cidade é papel de todos. É verdadeiro. Não é porque eu não vou usufruir daquele lugar, daquele ambiente, daquela praça, que eu vou permitir que ações inadequadas sejam realizadas. Ou, por exemplo, eu vou chegar lá e vou sujar, e vou riscar, e vou quebrar algo só porque eu não utilizo aquilo ali. Não. É nosso dever enquanto cidadão também zelar por todo o ambiente, mesmo que você não seja o prefeito ou o governador daquele lugar, é nosso dever enquanto cidadão mesmo zelar por tudo o que está ao nosso redor. Aí na segunda questão tem: explique por que os lixões não são formas ambientalmente corretas de disposição final dos resíduos sólidos. Então, nós vimos aí, né, que o lixão, ele não é um ambiente preparado para receber esse lixo. Então, a chance daquele lixo poluir o solo, ela é muito, muito, muito grande. Então, é justamente essa poluição, esse dano
que acaba prejudicando aí, né, e fazendo com que o lixão não seja um ambiente propício para o descarte do lixo, certo? Então, vamos lá agora, concluindo aí na página 194, nós vamos partir para a nossa ficha de geografia. Brevemente eu vou explicar a vocês na página 105 até a página 108, que é a atividadezinha aí